Shalom Lekulam, shalom para todos. O Eterno te abençoe e te guarde. A você, sua casa, sua família, toda a sua parentela. Perdoe a voz, estou um pouco gripado, mas é com muita alegria que nós anunciamos para vocês mais um Momento do Hebraico, segunda temporada. E vocês escolheram, nós colocamos 2 temas para vocês. A primeira temporada finalizou, que são os estudos das porções semanais, né? E agora nós colocamos 2 temas para vocês. As Mishalim Shel Yeshua, as parábolas de Yeshua, e o livro de Yehoshua, onde inicia os profetas. E vocês escolheram, a grande maioria escolheu as parábolas de Yeshua. Então nós vamos, durante essa segunda temporada, estudar todas as parábolas de Yeshua. Primeiro, antes de nós iniciarmos o estudo do Ivrit, do hebraico, dentro das parábolas de Yeshua, primeiro vocês têm que entender o que é parábola. Muita gente não sabe o que é parábola. Então, a palavra machal é exatamente a palavra para parábola. Mas o que significa de fato machal? Então, o que significa realmente parábola? Que a gente tanto se acostumou a ouvir por causa dos textos do conhecido Novo Testamento. Na verdade, a palavra machal, ela aparece bastante no Tanar, na Torá, nos profetas e nos escritos. Faz parte da língua hebraica, faz parte do ensino da língua hebraica, faz parte do ensino tanto da escritura sagrada como de qualquer outro tipo de ensino. A palavra machal significa, ao pé da letra, superioridade. Alguém que é superior. Como um líder, vamos dizer assim. Tanto que essa palavra aparece 245 vezes. E nem sempre quer dizer parábola. E sim um superior, um governante. Machal. Pode ser traduzido como provérbio. Pode ser traduzido como sentenças de sabedoria. Pode ser traduzido como um ensino superior, pode ser traduzido como um pensamento superior, um entendimento superior. Machal, a forma de se ensinar através de Meshalim, como você gosta, parábolas, é uma forma muito antiga e muito eficaz. Por que é antiga e eficaz? Porque a forma da parábola, ela fixa na nossa mente. Ela fixa na mente do aluno de tal forma que ele não se esquece. Por que ele não se esquece? Porque é algo que marcou os seus neurônios, marcou o seu cérebro, fez ele pensar. E tudo aquilo que nós temos que utilizar o cérebro para pensar, para raciocinar, para entender, como se fala no dia a dia, queimar os neurônios, queimar a pestana, isso fica marcado. É como um enigma. Tá aí um outro significado da palavra machal, enigma. Machal também significa enigma. É um dos significados. Vocês vão encontrar em algum texto da escritura a tradução enigma. Quando você vai olhar a palavra qual é? É machal. Existem 4 níveis de ensino, de entendimento da escritura. A escritura não pode ser entendida apenas de uma forma, de uma maneira. Existe a maneira peshat, que em hebraico significa simples. Ou seja,
já está pronto ali, você lê e é aquilo que você leu, é o simples. Por exemplo, o menino chutou a bola para frente. Coisa simples. O vento balançou as árvores. Coisa simples. O que é que tem de mais disso? Essas coisas simples, a sua mente não ocupa espaço. Por quê? Porque você não utiliza os neurônios. Porque é uma coisa tão simples, que não há nenhuma atividade cerebral, sabe, evidente. É uma coisa muito simples. Você nem pensa. Choveu e molhou a terra. Isso não vai nem ficar. É por isso que não fica gravado na mente da pessoa. Por quê? Porque ela não teve trabalho nenhum. É simples. A segunda é exatamente as Mechalim, as parábolas, que a gente chama de remes. É um tipo de ensino que se utiliza as Mechalim, parábolas. Esse é um tipo de ensino mais elevado do que o Peshat, o simples. Por quê? Porque a Machal, gente, é um enigma. É algo superior. Então, a gente vai trazer uma sentença cheia de informação e de pistas. Porém, a resposta o aluno tem que entender, tem que dizer, tem que buscar. A resposta não está mastigada. O ensino não está mastigado. Muito pelo contrário. Ele vai estar totalmente emaranhado com o quê? Com situações ilusórias, fora da realidade, mas com elementos reais, misturados com ilusão, ou exageros, ou coisas sem sentido, que não fazem sentido. É por isso que é uma machal. Mas o objetivo não é fazer com que o aluno não entenda. Não. O objetivo, muito pelo contrário, é fazer com que o aluno entenda, mas que para ele entender, ele tem que sair daquele mundinho dele, daquela caixinha, aquele formato de preguiçoso, de já trazer para a boca dele só para ele mastigar, ou até já mastigado, só para ele engolir. É dar a vara para ele e ele buscar a linha, e ele buscar anzol, e ele buscar a isca, e ele procurar onde jogar, e ter paciência e pescar o peixe. E não já dar o peixe para ele não só tratado, não só pescado, não só tratado, não só assado, temperado, e já para ele comer. Não. O aluno, ele se desenvolve quando ele é estimulado a pensar, a não aceitar uma situação que é esdrúxula. Ninguém, gente, pode olhar para uma parábola e aceitar o que está escrito ali. Tem que protestar. A mente tem que protestar. Por quê? Porque tem coisas que são fora da realidade. E é isso que a parábola, esse é o objetivo da parábola. Causar uma indignação no aluno a tal ponto que ele vai ter que, com todas as suas forças e queimando os seus neurônios, achar a chave do enigma. Ou seja, o que significa aquela sentença. Dessa forma, você contribui muito com o aluno para que ele cresça e passe a utilizar mais a sua mente em qualquer texto bíblico. Mas não só no texto bíblico, não só de acordo com a escritura, mas em qualquer situação da vida.
Se qualquer área da vida que te ensina algo, qualquer ensino que for, se ele te traz um enigma, se ele te traz uma parábola, se ele te traz um ensino desse formato, ele vai estimular você a pensar. E dessa forma você vai crescer. E o que a sua mente conseguiu, juntando as informações que estão bem embaralhadas nesse enigma, juntando as peças até você chegar e separar o que é realidade e o que é ilusão, que está ali só para atrapalhar o simples entendimento, mas em vez de atrapalhar, vai produzir no aluno, essa atrapalhação vai produzir em você, em mim, em todos os alunos, o quê? Crescimento. Entendimento elevado, que é o significado, né? Superioridade em ação mental, porque você teve que pensar e não simplesmente leu e aceitou tudo que está ali. Tem que protestar a sua mente, não, tá errado isso aí, não existe. Não existe nenhuma parábola, nenhuma, não só de Yeshua, mas de qualquer pessoa que traga um enigma, uma parábola. Nenhuma delas faz sentido absoluto na sua mente, não. Todas elas, vamos estudar mais de 60 parábolas, todas elas trazem algo muito estranho ali para embaralhar nossa mente, confundir um pouco o entendimento simples, para tirar o aluno, como eu disse, do seu cantinho ali, sossegado, de só ouvir e engolir. Entenderam o que é machal? Esse é o primeiro passo para vocês entenderem todas as parábolas de Yeshua. Entender primeiro o que é uma parábola. E saber que esse método é utilizado já há milhares de anos antes de Yeshua. Antes. Antes. Bem antes. O que é um método de ensino da língua hebraica? É um método de ensino. Então, o que eu tenho que saber é o seguinte: não existe parábola que seja pechat. Senão não era parábola, senão seria pechat. Simples. É um ensino bem superior, bem elevado, que produz em você um entendimento elevado também. Faz você pensar. E principalmente, você não esquece mais dele. Existem diversas, centenas, milhares de parábolas. Mas existe uma parábola no Talmud. Eu quero começar com isso, antes da gente entrar na parábola de Yeshua, para vocês entenderem realmente o que é parábola. Eu vou trazer uma parábola para vocês aqui. De um sábio, não sabemos exatamente quem, mas certa vez, ele ensinando aos seus alunos sobre a questão do vinho, de acordo com Bereshit, com Gênesis capítulo 9, certo sábio, ensinando aos alunos que não deveriam consumir vinho em excesso, pelo que aconteceu com Noah e outras pessoas também na Escritura, por ter consumido vinho em excesso. Isso é transgressão. Então ele traz uma parábola que Noé. Ou seja, ele usa elementos reais, dentro da realidade, mas também elementos totalmente ilusórios, como vamos ver agora. Ele diz que Noé, quando saiu da arca, ele desejou plantar uma vinha. Ele levou a semente da vinha. E ele colocou as sementes lá no solo, regou, mas não acontecia nada. Não nasceu. Quando nasceu, saiu um fiozinho verde, assim, coisa bem... E ele percebeu que aquilo não ia dar certo. A terra mudou, né? Depois do dilúvio. Então aparece para ele Satã, o adversário.
e oferece a ele um formato que ele poderia usufruir do vinho, da uva e do vinho. Ele disse: você vai pegar 4 animais e vai sacrificá-los. E com o sangue desses animais, você vai regar essa videira e da noite para o dia ela vai nascer, ela vai crescer e vai dar frutos. Noah se interessou e perguntou para Satã o que é que ele deveria sacrificar. E Satã foi bem categórico e disse que ele deveria seguir exatamente essa ordem. Primeiro, um cordeiro. O segundo, um leão. O terceiro, um macaco. E o quarto, um porco. Então, um cordeiro, um leão, um macaco e um porco. Desses 4 animais, apenas o cordeiro é kasher. Apenas o cordeiro é um animal apropriado, né? Perceberam isso? Vamos decifrando a parábola. É parábola, não faz sentido isso aí, não tem sentido nenhum, né? A sua mente já protesta, isso é um absurdo. Tanto que Noah fez isso, sacrificou esses 4 animais e regou, primeiro com o sangue do cordeiro, depois com o sangue do leão, depois com o sangue do macaco e por último com o sangue do porco. Olha como não faz sentido. Da noite para o dia, realmente nasceu, cresceu, já deu frutos. Quando ele acordou, estava lá a videira dele, toda carregada de uvas, já maduras, prontas para serem colhidas e amassadas e feitas e para fazer o vinho. Você vai dizer, mas isso não faz sentido. Claro que não faz sentido, é óbvio que não. Mesmo que você tenha elementos que são reais, como Noah, que foi uma pessoa que existiu, como o adversário, que é um ser criado pelo Eterno que existe, para nos levar ao erro. Que mais? A uva existe, a videira existe, o vinho existe, mas esse formato é uma coisa completamente ilusório. É claro que é, gente. Por isso é uma parábola. Então, ele continua dizendo, e os alunos atentamente ouvindo, e nunca se esquecem disso, que realmente quem pensa nisso nunca se esquece. Diz ele que Noah fez o vinho e tomou o primeiro cálice, e ele ficou como um cordeiro totalmente inocente, ou seja, sem nenhum erro, sem nenhum pecado e tranquilo como um cordeiro. Só que ele não contente, não satisfeito com apenas um cálice, ele parte para o segundo cálice. E quando ele toma esse segundo cálice, ele começa a esbravejar e ficar nervoso e brabo como um leão. Ainda não satisfeito, ele toma mais um cálice e aí ele fica parecendo um macaco fazendo um monte de palhaçadas a todos que estão ao seu redor. Não satisfeito, ele toma mais um cálice. E quando ele toma esse, aí pronto, ele começa a tirar a roupa e começa a se jogar no chão como um porco na lama, já completamente fora de si. Os alunos, quando ouviram aquilo, obviamente, ficaram pasmados. E tem gente até que fala, mas isso aconteceu mesmo? Gente, é claro que não, isso é uma parábola, é óbvio. Mas qual o ensino disso aí? O que é que essa parábola quer dizer? Muito simples. O vinho não é uma maldição, o vinho, muito pelo contrário, é o símbolo da comunhão, o símbolo da vida, o símbolo de alegria. É até o considerado o símbolo da remissão dos pecados. Mas ele deve ser consumido com muita, extrema moderação. Um cálice já é suficiente, como aquele professor quis ensinar para os alunos. Se você passa disso, você sai do que é apropriado, como o cordeiro, e passa ao que não é apropriado, como o leão, macaco e porco. É o símbolo maior do que não é apropriado. Hazirem. Então, entenderam o que é parábola? Agora eu pergunto a vocês, quando você for tomar um vinho alguma vez,
Você vai se esquecer dessa parábola? É claro que não. Porque isso fica na sua mente. Esses elementos ficam na sua mente. Eu nunca me esqueço disso. Porque marca. Por isso que parábola é genial, é maravilhosa. E por isso, nosso Mashiach, Yeshua, é genial, é maravilhoso. Porque ele produziu dezenas de parábolas. Isso que a gente tem registrado. Imagine o que não foi registrado. Ele ensinou bastante em parábolas. Tal era elevado, é elevado o seu ensino. Então, sem mais demoras, vamos para a primeira parábola que eu selecionei para hoje, para darmos o pontapé inicial. Eu considero uma das mais complexas, mais difíceis, mas com um resultado incrível, maravilhoso. Se você entendeu tudo que eu falei até agora, com certeza você já vai olhar para essa parábola que vamos ler agora com outro olhar, com outros olhos, com certeza. Então, vamos lá. Primeira parábola, número 1, que vamos ver hoje, a parábola de Elazar, um pobre mendigo necessitado chamado Elazar, conhecido como Lázaro. Não confunda, é um personagem fictício, isso é uma parábola, não tem nada a ver com o Elazar, irmão de Marta e Miriam, que Yeshua ressuscitou. Não. Isso aqui é uma parábola. Nada disso aqui é realidade. E também do rico ao qual não é dito o seu nome, não é falado o seu nome. Tudo isso tem significado, tá, gente? Não é à toa que não tem o nome dele. Não é à toa que foi dado um nome para esse mendigo. Nós vamos ver tudo isso agora. Então, Lucas, a parábola está em Lucas, capítulo 16, verso 19. Lucas é um dos livros dos 4 evangelhos onde mais aparece parábolas. Lucas e Matitiarro. Todos os 4 evangelhos aparecem centenas de parábolas, mas o livro de Lucas, eu diria que é o que mais aparece. Ish Ashir, essa, por exemplo, com licença, só aparece aqui no livro de Lucas. Não aparece em nenhum outro evangelho. Ish Ashir, um homem rico, havia. Então, havia um homem rico, Asher que Lavash se vestia. Olha, preste bastante atenção nos elementos. Shesh, linho fino, linho puro. Esse é um elemento do Mishkan, do tabernáculo, vocês lembram? Esse também, vê Argamã, outro elemento do Mishkan, do tabernáculo. Argamã, a púrpura, que é o símbolo exatamente real, porque os reis no passado sempre se vestiam de púrpura, né? Ele se vestia de linho e púrpura. Por que ele se vestia desses dois elementos? São dois elementos com significados bem especiais. O primeiro denota a realeza. O argamã. Primeiro não, o segundo. E o shesh denota a pureza. Ser puro, ser limpo. Será realmente que este rico, ele era uma pessoa pura? Será realmente que ele era da realeza? Ele poderia até não ser, mas ele se vestia dessa forma. Muitas vezes, pessoas se vestem ou se vendem num formato que não são dentro de si. E Yeshua continua sua parábola dizendo: Va'ia aloz, e triunfava, se exibia
né? Se exaltava, tanto que se vestia de púrpura, né? Lembre-se, os romanos, quando pegaram Yeshua para ridicularizá-lo, o vestiram de púrpura. Colocaram um cetro na mão dele, uma coroa de espinhos, bateram nele e disseram para os judeus: eis aqui o rei de vocês. Os romanos faziam isso em todas as nações que eles iam. Eles ridicularizavam o rei daquela nação para dizer que quem mandava, quem governava de fato era Roma. Então esse rico, ele triunfava, ele se exibia, ele se exaltava. Anugim, anugim, nos deleites, nos prazeres, iom, dia após dia. Ele triunfava, ele se exaltava, ele se exibia nos deleites, nos prazeres, dia após dia. Verso 20 diz o seguinte: Veish Evion, e um homem necessitado. O nome dele não é à toa, gente. Tem que conhecer o hebraico para entender. Olha só, Elazar Shemô. Elazar é o seu nome. Por que Yeshua coloca um nome nesse personagem? É muito simples. Qual o significado? Isso só no Ivrit. Rak Ivrit, Bilvad Ivrit. Bilvad Ivrit. Somente no hebraico. Apenas no hebraico. Não dá para entender as parábolas Meshalim. Não dá para entender as parábolas se não for no hebraico. As parábolas de Yeshua só fazem sentido no hebraico, no Ivrit. E são maravilhosas. E eu digo a vocês, cada palavra que aparece nas parábolas de Yeshua, nenhuma palavra, presta atenção, nenhuma expressão não está no Tanar. É incrível. Ele escolheu cuidadosamente todas as palavras e todas elas aparecem no Tanar. É incrível. O profeta Tanar, o professor do Tanar, o mestre do Tanar, ele ensinou a Torá, os profetas e os escritos, Bilvad, somente. Elazar é muito simples de entender no hebraico. Azar, em hebraico, quer dizer ajuda. E ele é o Eterno. Ou seja, Yeshua quer dizer que somente o Eterno ajudava. A ajuda deste mendigo, deste necessitado, nenhum homem supria, somente o Eterno. Então o nome dele não é à toa colocado na parábola. Vamos continuar. Shochev dormia ou estava deitado. Lenochar, em frente, Petar Beitô, da entrada da casa, da sua casa, da casa do rico. Então ele deitava, ele dormia em frente à entrada da casa do rico. Malé, cheio, Shechim. Essa palavra e essa aqui, gente, aparece, olha só que interessante. Essas duas palavras aparecem no livro de Shemot, de Êxodo, capítulo 9, quando se fala, se eu não me engano, da sexta praga. Vocês vão ver que Yeshua vai utilizar o termo praga daqui a pouco. Porque ele está lembrando de Shemot. E ele está utilizando elementos de Shemot. Bilvad Ivrit, Rak Ivrit. Só dá para entender as coisas no Ivrit. Ele está ensinando em Ivrit. Shechim. É exatamente, vai lá em Shemot, Êxodo, e leia. A praga que o Eterno colocou nos egípcios era o quê? Shechim. Ou seja, ferida, furúnculos, bolhas que vão estourando na pele. Malé Shechim, cheio de furúnculos.
cheio de feridas. E isso aqui, ó. Ó que palavra interessante. Avabuot ou ababuot. O que é ababuot? Úlceras. Exatamente. Avabuot. Exatamente como aparece em Êxodo 9. Furúnculos, caroços, feridas e úlceras, tanto nos homens como nos animais. Os magos egípcios sequer conseguiram ir até o faraó, porque eles não conseguiam sair do lugar com tantas úlceras e feridas, a dor que estavam sentindo. Não conseguiu nem se mover. Então, Yeshua utiliza. Isso é muito. Até agora não há nada estranho aqui na parábola. Confere? Até agora não consigo enxergar até aqui, esses 2 versos, absolutamente nada de estranho nessa parábola. Até agora tá tudo normal. Normal. Tem um homem rico que se veste, que se exalta da sua riqueza. E normal ter uma pessoa pobre ali, cheia de feridas. Até agora não tem nada de estranho aqui. Né? Talvez esses 2 elementos aqui, lá de Êxodo, mas pode acontecer. A pessoa pode estar carregada de furúnculos, de feridas, de úlceras, Ok. Até agora não tem nada de estranho aqui. A estranheza vai começar daqui a pouco. E vai chocar os alunos. Verru e ele. Ele quem? O Elazar, o mendigo, o pobre, o necessitado. E ele, Miteavé, desejava le malé, por preencher, ou a preencher, Ra'avon. Ra'av em hebraico é fome, a fome dele. Desejava preencher a fome nafshô, de sua alma. A fome da sua alma. Aí começa um pouco estranho aí, né? Fome da alma. Mas não é tão estranho assim, tá? Esse formato aqui talvez seja estranho para você no português, a tradução, preencher a fome da alma. Mas no hebraico, no ivrit, alma, corpo, é tudo uma coisa só. Quando o corpo está com fome, a alma está com fome. Quando o corpo está doente, a alma está doente. Não se separa a alma de corpo, nunca, jamais. Ô, meu menino, não se separa, não. Alma de corpo, alô, estão conectados. E vão estar sempre, a vida inteira. Há um DNA nisso aí. Pode virar pó, mas vai estar sempre conectada a alma e o corpo. Quando houver a ressurreição dos mortos, é esse corpo que está ligado a essa alma que será restaurado. Isso é ressurreição. É o mesmo corpo. Não se separa. Na Escritura, não. Talvez nas religiões, mas na Escritura, não. Então aqui, se o corpo dele está com fome, a alma dele também está faminta. Não se separa. Não se separa a realidade, o material da alma, não. Está totalmente conectada. Se você não toma banho, se você é sujo, se você vive na sujeira, a sua alma está suja. Entendeu? É assim. Não se separa. Então, ele desejava encher, preencher a fome de sua alma, merapetotim, do rapetotim, plural, dos farelos, petot, em hebraico, petot. O que é petot? Farelo. Não é pedaço de pão, não. É o farelo. O que é o farelo? O rico tá ali comendo pão, e aquele farelo vai caindo, né? E o farelo, ele queria... olha, o desejo dele era aqueles farelos ali. Não é nem pedaço de pão, é farelo. É tudo. Hanoflim, os farelos que caíam. Me'al shulchan re'ashir,
de cima da mesa do rico. Aí vem outro elemento aqui. O Kelavim e cachorros. Essa palavra também aparece no livro de Êxodo, Shemot. E cachorros, Baim, chegavam, vinham, o Melaquequim, e lambiam, palavra que aparece no livro de Shoftim, quando estavam ali naquele riacho com Gideão. E eles lamberam a água, né? E outros trouxeram a água até a boca. Melaquequim, lambiam, os cachorros lambiam. Zov, o fluxo. Zov em hebraico é bem interessante. Zov é um fluxo. Seja um fluxo de sangue, seja um fluxo de algum líquido, seja até o próprio esperma do homem. O Zov, fluxo. Pode ser o fluxo das feridas, sabe? Aquele pulso. Ai, tomara que você não tenha comendo nada aí. Mas é isso mesmo, Zov é isso. As feridas dele, as úlceras. E aí aquele líquido. É isso que Yeshua está falando. Os alunos estão... Os alunos que estão ouvindo estão todos... Ele está falando de comida, né? O rico comendo. E aí, de repente, não tinha nada para o pobre. O rico não dava nada, malvado. Não dava nada. Os cachorros vinham para lamber aquele fluxo que estava saindo das feridas dele. Só que Yeshua não fala ferida. Olha o que ele usa aqui. Negaav. Nagá em hebraico é praga. A mesma palavra que aparece lá no Egito. Praga, nagá. Negaav, de suas pragas. Aquilo era como uma praga a ele. Isso é muito estranho, né? Esse uso que ele fez aqui dessa palavra é estranho. É estranho. Ele vai de frito. Mas mais estranho vai ficar agora. Agora sim, Yeshua vai chocar os alunos. Agora sim, Yeshua vai chocar você que está lendo agora. E aí você vai dizer, a parábola entrou na veia, né? Foi injetada na veia agora do aluno. Porque essa parábola, até aqui, o verso 21, não há nada, gente, de estranho e nem de fora da realidade. Porque existem realmente homens ricos, pessoas ricas, arrogantes, orgulhosas, que não ligam para os necessitados que estão na sua porta. Não ligam, não estão nem aí. Como lá de Sedom vem a morar de Sodoma e Gomorra. Não estão nem aí, não ligam. Não dão nada. Tratam como bichos. Isso aí é normal. Um homem lá, estirado na sua porta, cheio de feridas, necessitado, isso é normal. E ao que parece morreu de fome. Normal, isso é normal. Até agora é tudo normal. Agora, do verso 22 em si, vai ser injetada nas veias dos alunos a machal, a parábola. Agora vai embaralhar tudo. Porque vai ser oferecido, vai ser apresentado elementos fora da realidade, misturado com elementos reais. Parábola na veia agora, machal, enigma. E o aluno não pode ficar desesperado com o enigma, não. Ele tem que gostar do enigma. Ele tem que achar bom. Porque você vai ter que exercitar o seu cérebro. Juntar as palavras. E não adianta querer decifrar só numa parte. Tem que ouvir toda a parábola até o final. E somente no final chegar à conclusão. Vamos ver. Olha a parábola entrando agora. Vai rir. E aconteceu. Asher met ha-evion. Conforme morreu
o necessitado, né? Quando morreu o necessitado, morreu, pode ter sido até de fome ou pelas suas feridas, né? Cachorro, quando chegou lambendo ali, parece que ele já estava já nas últimas, realmente. Vaiasaurru, Vaisaurru, e o carregou, ou e ele foi carregado, ou e o carregaram, e carregaram ele, e levantaram ele, carregar, suspender, nassá. Hamalechim, os mensageiros. Os mensageiros, se você quiser traduzir como anjos, não tem problema. Mas a palavra malach em hebraico significa mensageiro. Malachim, plural, mensageiros. Os mensageiros o carregaram. Muito mais estranho, o mensageiro, os anjos o carregaram. Que coisa esquisita é essa? Isso não existe na escritura, não existe. Fora da realidade. Ainda mais isso aqui, ó. El Reik. Reik em hebraico significa colo. O colo. Reik. Reik é o colo, a virilha. Algumas traduções trazem seio. Tá errado. Seio em hebraico é shad. Shad. Reik é colo. O colo. O regaço. Ok? Regaço, colo, a virilha. Colo é a melhor tradução aqui. Eu vou explicar para vocês em ivrit, tá? El Reik Avraham. Olha aqui, um elemento importante. Avraham Avinu. Um elemento real misturado com um monte de coisas completamente fora da realidade. Reik Avraham, isso nunca existiu antes, nunca se foi falado disso. O colo de Avraham, ele vai sentar no colo. E o que é que significa sentar no colo de alguém? Ser consolado. Né? Você vai consolar alguém, você vai consolar um filho, uma filha, senta no colo, faz um carinho, entendeu? É isso. Sentar no colo significa ser consolado. Porque precisava de um consolo e agora está sendo consolado. Isso aqui faz parte da realidade? Claro que não, gente. Vocês nunca leram o Tanar? Vocês nunca leram a Escritura? Algum aluno perguntou, e por acaso Reik Avraham existe? Vocês nunca leram a Escritura? Homem, rapaz, você nunca leu a Escritura? Alô? Onde você já se viu? Onde já se viu Reik Avraham? Não tem, não existe. Claro que não, isso é uma parábola. Vocês têm que pensar, viu? Vocês têm que pensar. E os alunos, né? Ficam tudo, um se comunicando com o outro. O que significa? Vamos ouvir o restante da parábola para entender. Isso aqui realmente não faz parte da realidade. Mas Avraham é muito significativo. Por quê? Porque todos os israelitas tinham, no primeiro século, principalmente os religiosos, a certeza que, sendo eles filhos de Avraham, eles tinham uma grande vantagem em relação a qualquer outro povo. Muitos até religiosos diziam que ser filho de Avraham carnal já os garantiam no Olam Rabá. E se vocês se lembrarem dos ensinos tanto de Yohanan Ramat-Bili, Yohanan e Messor, como também do próprio Yeshua, que vai dizer para eles que até dessas pedras, Avanim, o Eterno pode suscitar Rabanim, Bilvad Ivrit, Rak Ivrit. Pedra e filhos, a mesma palavra.
suscitar filhos. Vocês precisam produzir frutos para chuvar, para o arrependimento. Não pensem que porque são filhos de Abraão, vocês estão garantidos no mundo vindouro. Se vocês se acham filhos de Abraão, e de fato são, pela carne, vocês precisam produzir frutos que digam que realmente vocês são filhos de Abraão, através da confiança, da fé, da prática. Fé nada mais é do que a prática dos mandamentos. Então isso aqui é muito interessante. Abraão vai aparecer aqui, não Yaakov, não Yitzhak, ou não David, por exemplo, mas Abraão é muito interessante. Ser consolado por Abraão, que era exatamente o pensamento religioso no primeiro século. O consolo deles, como vocês vão encontrar em várias partes do Evangelho, de muitos religiosos, eram pelo fato de serem filhos de Abraão. Bom, não é à toa que está aqui. Então, vai pensando, vai. Eu estou dando muita dica. Olha como eu sou um professor que ama tanto o aluno, né? E eu tenho que realmente fazer com que você pense, mas eu estou te ajudando a pensar também. Vegam reachir, e também o rico met. Foi morto. Vai caver e foi sepultado. Interessante que o pobre foi morto, mas não fala que ele foi sepultado, né? É óbvio que ele teve que ter sido sepultado, que ele não poderia ficar na rua morto lá. Ele não pode, né? Claro que sepultado ele também foi, mas Yeshua não fala. Fala que o rico foi sepultado. O pobre não mostra ele sendo sepultado, mostra ele sendo carregado para o rei Abraão, o colo de Abraão. O rico morreu. O pobre morreu porque não tinha o que comer, porque estava cheio de feridas. Será que o rico morreu de tanto comer? Alô? Não sabemos. É uma parábola, calma. Bom, Vaissá, e levantou et einav, os seus olhos, o rico. Mas ele não morreu? Como é que ele levantou os olhos? Gente, presta atenção. É uma parábola. A parábola entrou de vez aqui na veia. Elementos que embaralham completamente o entendimento. Você não pode ler uma parábola e trazer como realidade. Tem que entender ela. Então, como é que o rico não morreu? Morreu. O texto, a parábola diz que ele morreu. Mas como é que ele morreu e levanta os olhos? Parábola, gente. Parábola. Me revelei das amarras, palavra essa que aparece no livro de Ioná, quando Ioná Hanavi. Homem, rapaz, Ioná Hanavi Jonas o profeta. Alô, Jonas o profeta. Jonas. Essa palavra que aparece quando ele está todo amarrado no Sheol, na sepultura dele, que era o quê? O ventre daquele grande peixe que o engoliu. Yeshua traz a palavra Sheol. Se a sua tradução tem inferno, risque, porque não existe essa palavra no Tanar. Sheol significa sepultura. Ele não foi sepultado? Da sepultura, ele lá com as amarras dele. Que amarras são essas? A terra que foi jogada em cima dele. Aquela mortalha que foi colocada nele. A terra que foi jogada em cima. Ele tá ali completamente amarrado. Mas mesmo ali, ele levantou seus olhos. Sheol, sepultura. Essa palavra aparece centenas de vezes no Tanar. Todos que morreram vão para o Sheol, para a sepultura. É o lugar de todos, está escrito. Sheol, sepultura. O que é a sepultura? É o local, o último local do corpo. Esse Sheol pode ser o topo da montanha, nem sempre é debaixo da terra.
Pode ser, por exemplo, o topo da montanha, alguém que morreu lá no topo do Monte Everest, exemplo. E seu corpo ficou lá. Aonde é que é o Sheol dele? Lá no topo da montanha. O Sheol de alguém pode ser o fundo do mar, se o seu corpo foi para o fundo do mar. O Sheol de alguém pode ser um vaso. A pessoa foi cremada, costume pagão, e foi colocado dentro do vaso. As cinzas, mesmo que seja pó, é o corpo dele, é a alma dele, é ali que está. E é indivisível, nunca vai acabar. É impossível você pode esconder, você pode jogar em qualquer canto da terra, mas em algum canto aquele pó vai estar. E um dia será juntado e ressuscitado. Não importa. Importa. Aonde estiver. E Yohanan viu isso no livro de Apocalipse. Ele viu o mar dando os mortos. Ou seja, fazendo eles se levantarem. As montanhas, o Sheol. Aonde estiver a sepultura. A sepultura é onde está o corpo. Sheol é isso. A palavra Sheol, ao pé da letra, significa desejo. Desejo ardente de consumir, de comer, sabe? Sheol é isso. Sheol é um desejo ardente de quê? Dos bichos comerem a carne. Sheol. Essa palavra vai ser colocada em pessoas. Essa é a mesma palavra para Shaul, tá, gente? Alô, é igualzinho, mesma coisa, Shaul é assim, Shaul. Quando aparece essa palavra? Essa palavra aparece exatamente do filho daquele cananeu chamado Shechem, que estuprou Diná. Ela engravidou. De início ninguém sabia. Mataram, inclusive, Shimon e Levi, todos os homens da cidade, inclusive Shechem. Depois, descobriu-se que Diná, através do estupro, foi engravidada. Shimon, com pesar e com a culpa sobre ele, pelo que ele fez, matando o pai daquele sobrinho dele, ele assume a paternidade desse filho e coloca no menino o nome Shaul, que quer dizer desejo, um desejo irrefreado, ardente, exatamente o que realmente ocorreu para que ele fosse concebido. E daí esse nome passou a adentrar ao povo de Israel. E muitos Shaul, inclusive Shaul Rachaliah, o apóstolo Paulo, seu nome é Shaul também. Ok, gente? É a mesma palavra, as mesmas letras, Shin, Aleph, Vav, Lamed, Shaul, Sheol, mesma coisa. Nada a ver com o inferno. Não existe essa palavra no Tanar. Muito bem, vamos lá. Então, ele está lá no Sheol, e na sepultura dele. Ele levanta os seus olhos, né, das amarras que estavam, Asher, que estavam Saburru ao redor dele, termo esse que aparece lá no livro do profeta Jonas, como eu falei. Vaiaré, veja que Yeshua mistura termos de vários livros da escritura para atiçar os alunos, né? Espetacular. Impossível isso aqui ter sido inventado. É óbvio que é uma pessoa real, realmente, que produziu algo brilhante como uma parábola como essa. Brilhante. Vocês vão ver que é brilhante a forma de ensinar de Yeshua. Essa parábola tem dois viés muito importantes. Sobre a tzedakah, sobre a ajuda ao necessitado, sobre o amor às riquezas e também sobre o que vocês vão ver agora. Vaiaré e viu, lá da sepultura dele, Et Abraham,
E viu Abraão. Abraão não está na sepultura até hoje. Está até hoje, aguardando a ressurreição. Sei até onde fica. Já vi o seu túmulo. Lá em Hebron, Kiriat Arba, Mearat HaMachpelah, na caverna do casal. Está lá até hoje. Mas é uma parábola. Ele viu a Abraão. Interessante, ele viu a Abraão. Merachok, de longe. Ve'et Elazar, e também ele viu a Elazar berreicô no seu colo. Abraão consolando aquele pobre, necessitado, mendigo, que ele achava nojento, o rico. Isso é muito interessante. Abraão está fazendo o que o rico deveria ter feito e não fez. E agora que ele morreu, já não tem mais como fazer, entendeu? Parábola é incrível. Não deixa para amanhã o que você pode fazer hoje. Porque amanhã você não vai ter mais como fazer, porque há um abismo. Ou seja, quem está morto não pode passar para lá. E quem está vivo não pode passar para cá. Há um abismo. Entendeu? A gente não pode pegar a parábola e achar que tudo que está aqui é assim, não. Tem elementos aqui. Mas Yeshua vai muito além disso. Ele vai colocar elementos bem estranhos para confundir um pouco os alunos, para fazer os alunos pensarem. Porque todos os alunos sabem que o que ele está trazendo não faz parte da realidade. É uma parábola. Vai Isaac e gritou. Está morto, mas gritou. Vai Homer e disse: Avi, meu pai, estão entendendo? Meu pai, Abraão, religiosos da época. E Abraão é pai. Eles vão ser atendidos. Mesmo que durante a sua vida tenham abandonado a Torá e os profetas. Mesmo que durante a sua vida, apesar de serem filhos da carne de Abraão, não foram filhos através das suas obras. Se o básico não fizeram, mesmo sendo um rico, tendo condições, não pôde ajudar um necessitado, que estava não longe dele, mas na sua porta. Ele era filho de Abraão na carne, mas nas práticas, filho de Sedom e Amorá. Sodoma e Gomorra. Avi, meu pai, alô, Abraão. Haneni, se compadeça. Eu rogo. Se compadeça de mim, eu rogo. O Shelar e envia Elazar, a Elazar, Litebol, daqui vem Tabel, daí vem Metabel, imergir, mergulhar. Palavra. Letebol, para mergulhar. Etketse, aponta. Etsebao, Etseba, Elohim, o dedo de Elohim. Etsebao, o seu dedo, o dedo de Elazar. A ponta do dedo, mergulhar a ponta do dedo. Pamaim, nas águas. Lehaker, para esfriar, em hebraico, frio, lerraque, para esfriar, etilechoni, a minha língua. Agora você quer que Elazar, que eu envie Elazar até você? Mas não dá, porque tanto você como Elazar já morreu. Você tinha que ter ido a Elazar quando você estava vivo. Agora não tem mais jeito. Colocar a ponta
mergulhar a ponta do dedo na água e para esfriar a minha língua. Coisas completamente fora da realidade. E a mente de religiosos, das religiões, pegam essa parábola e criam uma coisa completamente mais fora da realidade ainda. Sabe por quê? Porque não tem escritura. Como você quer entender uma parábola de alguém que ensina Tanar se você não estuda Tanar? Se você não estuda Torá, profetas escritos, não vai entender nunca. A parábola vai continuar sendo para você um mistério, um enigma. Você tem que desvendar o enigma. Esse é o objetivo da parábola. Kiboer, pois está queimando, pois estou queimando, ou está queimando, estou queimando, Anohi, eu estou queimando, Al-Hamoked Hazé, sobre esta fornalha. A sepultura dele era como uma fornalha. Mas essa fornalha é o quê? É fogo? Não existe a palavra fogo aqui, gente. O que que esse calor, o que esse esquente que ele está falando aqui? Dos bichos que estão comendo a carne dele, devorando ele, do calor que está ali, porque ele está debaixo da terra. E aí começa a esquentar. E os bichos, em hebraico, a palavra toalim, começam a comer carne, até restar ossos, dentes e unhas. Talvez unhas. Entendeu? Ah, me via. Agora eu posso ter contato com ele, agora já era. Já foi. Você deveria ter tido durante a sua vida. Você deveria ter olhado para ele, ter percebido. Você está percebendo ele agora porque ele está no meu colo. Por que não percebeu ele antes jogado na tua porta? Da tua janela, do teu aposento, da tua bela mansão. Talvez até passou por cima dele quando você saiu de casa. Passou por cima dele. Não deu atenção nenhuma. Verso 25. Parábola incrível, gente. Olha o significado dessa parábola. Espere aí um pouquinho. Que os alunos estão tudo aguçados. Rapaz, o que é essa parábola? Calma. Alô, calma. Vaiomer, e disse a Abraham. O que ele disse? Zerrar Beni. Lembra, meu filho. Olha o termo Zerrar, Zahor. Lembra, meu filho. Lembre-se, meu filho. Que é mais o julgamento, né? O dia do juízo. Vamos nos lembrar de tudo, porque os livros serão abertos. Kinitan, pois foi concedido, foi dado, foi presenteado, lerá para você, corto virá, tudo do que é bom, tudo do que é bom e melhor, berraieha, na tua vida. Tudo você teve do bom e do melhor. Veio Elazar, só foi o Eterno mesmo que o ajudou. Elazar. E Elazar, Baatihu, veio para ele, Kolra, tudo que é ruim. Coisas ruins, todas as coisas ruins, tudo que é ruim. Atá, com Ain, viu, gente? E agora, Arshav, nos dias de hoje, você que está escutando aí de Israel, Atá você não vai entender, porque Atá você entende como tu, eu, mas é Atá com Aleph. Atá com Ain, no Ivrit Tanar, no hebraico bíblico, é agora. O que hoje você cita Arshav. Vê Arshav, vê Atá, e agora, ele, Motse, se encontra
Tanhumim. Noach. Essa é a palavra aqui, ó. Noach. Num e ret. Consolar, consolo. Tanhumim. Nas consolações. Ele está sendo consolado. Veatá, agora com Aleph, que é tu. E você. Bematzok. Nas aflições. Você vai sofrer. Seu nome será riscado do livro da vida. Basicamente isso. Sofrimento de saber que mesmo sendo filho de Abraão da carne, isso não garante lugar no mundo vindouro. Você foi criado para amar ao próximo e ao eterno como a si mesmo. Não fez isso. Você se afastou da Torá, dos profetas. Você é filho de Abraão na carne, mas você não fez como seu pai, que obedeceu a todos os mandamentos, recebeu bem os viajantes, deu de comer os necessitados, cumpriu todos os mandamentos, ouviu a minha voz. Agora, verso 26. Olha aqui, ó. O Vilvad Kol Zot. O Vilvad Kol Zot Gei Amok. Gei em hebraico é vale, depressão. Amok também, Emek também é vale. São sinônimos que ele utiliza os dois. E o gay aqui é muito interessante, porque era a forma como se chamava o vale de Jerusalém. O vale, inclusive, onde eram queimado o lixo. Gay Rinon. Interessantíssimo. Só Yeshua. Bilvad Ivrit. E além disso, há um vale profundo. Mavidil, separando, palavra que aparece no livro de Bereshit, capítulo 1, quando o Eterno fez separação de águas e águas, de águas da terra seca. Mavidil. Beineno, entre nós, obteremos a vida. O Beineihem. O Beineihem. Entre nós e vocês. Aqui não é você, é vocês. Porque não é ele sozinho, não. Vocês. Vocês que não amaram, que não ajudaram o necessitado, que não obedeceram os mandamentos. E viveram, escolheram seus próprios caminhos, fizeram suas próprias escolhas e se apoiaram em religião. E acharam que por fazer parte de uma religião estão garantidos no mundo vindouro. Ve'en le'el yad, termo que aparece também no Tanar, exatamente como está aqui. Ve'en le'el yad, ish mimenu la'avor aleichem ve'en ish mikem over eleinu. Ninguém pode atravessar para vocês e nenhum de vocês pode atravessar para nós. Claramente falando de um tipo de julgamento, separação. Yeshua fala muito sobre isso. O sermão da montanha, por exemplo, ele fala sobre a separação. Ele fala sobre, em outro momento, sobre a separação dos bodes e das ovelhas. Interessante. Parábola. O que é que significa? Tem muita coisa fora da realidade, mas também tem coisas que são reais. São reais. Abraham é real. O pobre é real. Existe o pobre. Não necessariamente Elazar, mas existe o pobre, existe o rico. O filho de Abraão na carne. Né? Existe tudo isso. Sepultura, a morte. Verso 27.
Aqui vem para mim a parte mais interessante, porque é onde nós temos o significado do enigma revelado. Vaiomer e disse: Imken, se é assim, ou seja, se eu não posso ir para aí e nem ele vir para cá, se é assim, Avi, meu pai, Hineni, eu tô pronto. Eu estou aqui. Eu estou pronto, eu estou aqui. Mevakesh milfaneha, buscando a tua face. Fazendo um pedido. Já que eu não posso ir, nem ele vir para cá, mas eu estou aqui buscando a tua face, eu quero te fazer um pedido. Lisheloach, para enviar Otô, ele, o Elazar, El Beit Avi, a casa do meu pai. É interessante que ele chama Abraham de pai. E aqui ele diz para enviar a casa do pai. Quem é esse pai que ele está enviando, que ele está mandando enviar? É o pai dele que o gerou? Ou ele está falando para os outros filhos de Abraão, que se consideram também filhos de Abraão, como ele, né? Da mesma descendência? Parábola, né? Mas é muito interessante. Ele pode estar falando das duas coisas. Com certeza, Yeshua não está falando só na parábola do pai dele mesmo, mas está falando no geral, de todos que chamam Abraão de pai e acham que por isso estão garantidos. As parábolas, gente, não são para as religiões, não são para outros povos. Todas as parábolas de Yeshua é para o povo de Israel que vivia no primeiro século. Aquele povo ali, com aquela mentalidade ali. Entenderam? Alô, Baruch Hashem? Agora, preste bastante atenção. Verso 28. Entenda a parábola. Que Yeshli, pois existe para mim Ahim, irmãos. Ramishá, 5. Por que não 4, não 6, não 8? Por que 5? O que é que você se lembra quando o número 5 aparece? Por que Yeshua coloca logo o número 5 aqui? É muito simples. Os 5 rolos da Torá. Que durante a vida deste rico foi completamente esquecido. Erru e ele. E aí ele vai testemunhar, né? Testemunhar, pam, contra eles. Porque ele já sabia que esses irmãos viviam da mesma forma, esses 5 irmãos, supostos 5 irmãos. Viviam da mesma forma dele, acreditavam da mesma forma dele, achavam que por fazer parte de um povo, por ser filho de Abraão, não precisavam se arrepender, não precisavam, né? Mas estavam vivendo da forma que eles viviam, não importa o que fizessem, eles eram filhos de Abraão, e isso já os garantia no mundo vindouro. Então ele envia Elazar, faça ele ressuscitar, né? Faça ele voltar, para que ele possa ir testemunhar contra eles. Levilti, para que não e avô venham Gamhem, também eles, El Hamakom Hara Ahazé, para este lugar do mal, lugar de morte e destruição. Que Yohanan, ele cita no livro de Revelação como lago de fogo e enxofre. Aí ele diz, o significado disso é a segunda morte, ou seja, a morte definitiva, sem direito a retorno, sem direito à vida mais. Destruição total. Aí vem, fantástico, fantástico. Vaiomer, e disse, Abraham,
que Avraham disse? Haló yesh lahem Moshe ve'hanivim? Não existe para eles Moshe. Moshe está morto há muito tempo. Está falando da Torá, né, gente? Moshe, símbolo da Torá. Quando se fala de Moshe nos escritos nazarenos, está falando da Torá. Abraham está dizendo, não existe para eles Moshe ve'hanivim, a Torá e os profetas. Abraham não disse, eles não têm um Novo Testamento? Não existia. Eles não têm a Torá e os profetas? Eles têm o rolo dos profetas. Os profetas também já estavam mortos, mas eles têm os rolos e eles têm os rolos da Torá. Eles não têm o rolo da Torá e dos profetas? Ishmeu! Que os ouçam, presta atenção no Ivrit. Eifo, seja onde Aleihem eles estiverem. Aonde eles estiverem, não importa em que cidade, em que local, a Torá e os profetas existem. Que eles ouçam. Isso quer dizer o quê? Se eles ouvirem, se eles escutarem a Torá e os profetas, eles não vão para o mal. Eles vão para a vida. Eles não vão para a morte. Eles vão para a vida. Se escutarem, ou seja, colocarem em prática, guardarem no coração, praticarem. Gente, é incrível. Você pode não acreditar, você tem todo direito, mas nos escritos nazarenos, no Ivrit, olha que incrível, olha, os textos são totalmente conectados à Torá, aos profetas e aos escritos. Eu disse para vocês que todas as palavras, nenhuma palavra aqui não existe no Tanakh, todas existem. E tanto que você observa, gente, olha que incrível isso aqui, ó. Lebilti, nesse Tav aqui, você vai contar 15 letras. Aí você tem o Vav, em Ramakon, o lugar. Mais 15 letras, você vai achar o Resh na palavra Avraham. E mais 15 letras, você vai achar o Re na palavra Hanevim, profetas. Tav, Vav, Resh, Re. Torá. 15 em 15 letras. Torá. Torá. 5 que são os seus livros e 10 que são o resumo todo o livro. Aseret Hadevarim. As 10 das palavras. 10 mais 5, 15. Incrível, incrível. E é o enigma da Torá que ele está falando. É disso que ele está dizendo. São filhos de Avraham. E acham que são filhos de Avraham na carne. Não precisam fazer mais nada. Tem que demonstrar que são filhos através das obras, das práticas. Práticas. Torá é prática. Não é teoria. Não é teoria, é prática. Ele vai argumentar. E esses argumentos aqui é exatamente o que vai acontecer no mundo no dia do juízo. Porque no dia do juízo, como muitos textos nós já lemos, as pessoas serão, como todo julgamento, terão direito de falar, terão direito de se pronunciar. E Yeshua mostra isso, as pessoas se pronunciando no dia do juízo. Ah, em teu nome eu fiz isso, fiz aquilo outro. Por que meu nome está sendo riscado? Tal. Ele vai falar mais uma vez. Vaiomer, e disse, Lohenavi, não assim, meu pai Avraham. Assim não, meu pai. Assim não. Ou seja, eles têm a Torá e os profetas. Assim não. Assim a gente não quer. As religiões também não querem, não. A Torá e os profetas. Não, assim não. A gente quer algo mais. Mas in errad min hametim, mas se um dos mortos e avô vir lehaid
para testemunhar, bam, contra eles, então, Yashuvu voltarão, se arrependerão, farão teshuvá. Só farão teshuvá se um morto voltar da vida e falar e testemunhar contra eles. Só com a Torá e os profetas não. Tem que ter alguém que venha dos mortos e diga: olha, você tem que guardar a Torá, você tem que ouvir os profetas. Yeshua continua o seu discurso para fechar com chave de ouro essa linda parábola. E eu espero que você tenha entendido essa parábola. Se não, fica pensando, relê o texto, reveja o estudo, até você chegar à conclusão. Seja ela qual for. Tomara que você chegue a exatamente o que Yeshua está falando aqui no final. Ele fecha exatamente assim essa parábola. Vayomer Elav. É Yeshua falando, mas ele está colocando a voz de Abraão. E disse para ele: Im le Moshe. Se para Moshe, se para a Torá, Verá Nevim, e para os profetas, Einam Shomeim, não escutam, Lo Yaminu, não acreditarão, não confiarão, até mesmo Im Yakun Errad Min Hametim, mesmo que um se levante dos mortos, eles acreditarão. De fato, gente, esse um se levantou dos homem Yeshua, esse mesmo que trouxe essa linda parábola. Mesmo assim, eles não. Sabe por quê? Porque se não acreditam, se não confiam na Torá e nos profetas, pode ressuscitar 100.000 pessoas. Não acreditarão do mesmo jeito. Irão ficar espantados. E assim é o que os milagres produzem, os sinais produzem. Espanto nas pessoas, arrepio, uma emoção passageira. Mas mudança de vida, transformação, restauração. Gente, a Torá. Gente, a Torá. Como está no texto, você viu? De 15 em 15 letras. Torá. Ensino, instrução do Eterno. É isso, para mim, tá bem claro, né? Até o final dele, o arremate da parábola, traz para nós. Isso que significa. Tem que, enquanto estão vivos, dar ouvidos à Torá e aos profetas. Depois já não tem mais jeito. Depois já não tem mais como. Depois, as pessoas morrem e não tem mais nenhum tipo de atividade. É um sono profundo, aguardando o dia do juízo. Beijo no seu coração. Essa é a estreia da segunda temporada, Parábolas de Yeshua. Na próxima semana, se o Eterno nos permitir, nós iremos estudar a segunda parábola. Olha aí, ó. Vendo a imagem? Não vou falar qual, mas pela imagem você já deve pensar um pouco qual será a parábola. Dá uma olhadinha na imagem e você vai. Eu tenho certeza que você já entendeu de qual parábola nós estamos falando. Quero terminar essa estreia maravilhosa das parábolas de Yeshua. Espero que você tenha aprendido, entendido. Se não entendeu, volta novamente, rever, mas tente compreender dentro do hebraico. Esquece as traduções que você tem, pega o Ivrit e lê o Ivrit. Aprende as palavras, tá? Se concentra no texto, porque foi assim que o nosso mestre ensinou. Ok? Que o Eterno te abençoe e te guarde. Amanhã nós
teremos com o nosso o violão de ouro, o menino Raimson. O menino Raimson amanhã, tá? Menino Raimson. Atos dos Emissários. Espetacular. E quinta-feira, rufem os tambores. Com o Moré Renato de... O menino Renato de Prínzio. Aquele que está coordenando aí os professores. Um pedacinho da Torá. Isso é de estudo. Próximo Shabat, nós teremos estudo da porção Hayei Sará. Se eu não estou enganado, é o Moré Raimson. Acredito que seja o Moré Raimson. Um grande beijo para todos vocês. Até a próxima. Até o próximo momento do hebraico. Do Eterno assim nos permitir. Já acabou, pessoal. Vão dormir que amanhã... Hoje foi feriado, mas amanhã... Alô? Voltar a trabalhar, né? Vamos? Todo mundo dormir.